Olá, amigos, voltamos para o estudo de O Livro dos Espíritos, segunda parte da aula do dia 4 de fevereiro de 2021, às 20 horas. Estamos começando o Livro dos Espíritos, o livro primeiro, que se chama As Causas Primárias, o capítulo 1 desse livro, que é Deus, e estamos no item 2 deste capítulo, Provas da Existência de Deus. Nós estudamos até a questão 4, agora vamos para a questão 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? E aí os Espíritos respondem, olha, essa é uma das provas da existência de Deus. Ao criar-nos simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes, e todos fomos criados da mesma maneira, já temos latente em nós o germe da perfeição e dentro do que está já guardado em nós, a certeza da existência de um ser superior. Então, se todos sentimos isso, mas admire os ateus. A Zélia Gattai tem um livro muito interessante, que diz que não acredita, sou ateu graças a Deus, Assim, essa é uma fala muito interessante o livro chama Anarquistas graças a Deus, mas a frase que norteia é sou ateu graças a Deus, ou seja, até quando as pessoas dizem que não acreditam em Deus, tem até uma brincadeira falando não acredita em Deus até a hora do aperto, na hora do aperto pede ajuda para Deus, para todos os santos e tudo mais. Nós temos intuitivamente a certeza da existência desse ser superior. Aqui não estamos querendo dizer que todos sabemos, compreendemos, veremos que não compreendemos ainda esse ser superior, mas está em nós a existência de Deus. E a questão 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Então algumas pessoas falam, acredita-se em Deus porque os pais ensinaram, e os pais deles ensinaram e assim sucessivamente. E aí vem um comentário muito interessante, se assim o fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Então, e vem um comentário do Kardec reforçando que a resposta dos espíritos é uma indagação, para nos levar à reflexão. E Kardec comenta, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Se nós olharmos desde a pré-história, pelas pinturas rupestres, aquilo que temos de registro dos povos da chamada pré-história, antes do advento da escrita, nós veremos que eles já criam num Deus, ou num ser superior, ou melhor, em divindades, no caso, uma ideia mais plural, politeísta, mas já criam na existência de um ser superior. Então, isso não foi ensinado, não é algo, claro que também é ensinado, mas os indivíduos têm essa crença natural. Não vou me aprofundar nisso porque não tenho conhecimento suficiente para falar sobre esse tema. Mas li um artigo certa feita que falava que os animais atribuem aos homens, aos seus donos, no caso os animais domésticos, essa ideia de divindade, de ser superior e tal, mas é um pouco confuso, que seria já desde que estamos habitando ainda corpos de animais, nós já vamos desenvolvendo essa ideia do ser superior, mas ela é tão mais grosseira quanto menos progresso nós temos. Quando progredimos, melhoramos a nossa compreensão de Deus. A questão 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Como querem explicar os materialistas e que aquele exemplo da explosão com papel e tinta que eu dei há pouco talvez ilustre bem, E os espíritos respondem, mas então qual seria a causa dessas propriedades? Então eu digo, a causa do universo são as propriedades da matéria, certo?
E qual é a causa da matéria e dessas propriedades da matéria, né? É sempre necessária uma causa primária. Por isso que a resposta à pergunta número 1 é causa primária. As coisas seguiram o seu curso, a matéria tem o seu desenrolar, mas antes disso tem uma causa primária, né? Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois estas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Muito interessante isso, né? Questão 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? É outro absurdo imaginar que o acaso vai criar algo inteligente, vai criar tudo aquilo que nós conhecemos no universo por acaso, né? Com regras estabelecidas. O acaso, então, que imaginar que o acaso é inteligente, né? Porque cria regras inteligentes para reger o universo aí. Então, a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente, não é? Esse é um pedaço do comentário de Kardec, a questão 8. A questão 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? E aí ele vai citar um provérbio que nós usamos, né? Pela obra se conhece o autor. A obra de Deus é maravilhosa. Quando nós olhamos para o mar, para as florestas, para as flores, para o nosso corpo, quando nós olhamos então para o céu, né, para a imensidão das estrelas, planetas, galáxias, é algo realmente fascinante. Aliás, eu costumo brincar que um bom antídoto para o nosso orgulho, temos muitos antídotos aí, mas um bom antídoto é nós deitarmos num local, né, para olhar para o céu e ficarmos observando por minutos ou até mais as estrelas, os planetas, e imaginarmos na nossa pequenez. Então, se a gente estivesse achando muito, né, a gente olha para o universo e fala, nossa, eu sou muito pequeno. E como então tudo isso, imaginar que é obra do acaso, né? Uma obra fantástica, a obra de Deus, porque não tem outra palavra melhor para designar, né? Bom, nós vamos entrar agora no item 3 do capítulo 1, que são os atributos da divindade, não é? E a pergunta 10 do item 3 é: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, ainda não podemos compreender a natureza íntima de Deus porque falta-nos um sentido. Como assim, Edmir, falta-nos um sentido? Nós temos 5 sentidos, não é isso? Nós temos o paladar, nós temos o olfato, temos a visão, a audição e o tato. Mas nós sabemos que a mediunidade, por exemplo, é um 6º sentido. A gente entra num ambiente, percebe que o ambiente está pesado ou que está leve, né? É assim que a gente usa a expressão, e não é com esses 5 sentidos. É uma percepção extrasensorial, é um 6º sentido. Relatam espíritos através de obras mediúnicas que nos mundos espirituais, nos mundos avançados, melhor dizendo, existem muitos outros sentidos que nós ainda não temos. Por exemplo, a mediunidade, que estamos aqui tateando para desenvolvê-la, né? Para aprendermos a usar esse sentido também. Então podemos imaginar que quando formos espíritos mais adiantados teremos muitos outros sentidos e, portanto, uma percepção muito mais aguçada, muito mais apurada da divindade, né? Por isso que eles dizem, olha, ainda falta-vos um sentido. Paramos essa segunda parte por aqui.